da Assembleia, e a nossa candidatura pretende continuar naquilo que tem sido a postura de toda a Assembleia, de mim próprio, numa atitude suprapartidária. Desde logo porque entendemos que quando acontecem eleições, e sobretudo no órgão como a Assembleia Municipal, quando acontecem eleições, deverá regular-se a democracia por respeito a todas as forças políticas, naturalmente valorizando aquilo que são as suas cotas de votação. Nós pretendemos, com a nova candidatura, pretendemos implementar algumas medidas de proximidade com as populações. Ou seja, eu no mandato passado tentei implementar, descentralizar as Assembleias Municipais por as freguesias. Verificámos que em termos logísticos não tínhamos grandes condições para que isso acontecesse, visto que a logística de uma Assembleia Municipal implica gravações, cópias, apoios aos grupos, aos jornalistas, e não tínhamos grandes condições para fazer isso nas freguesias. Agora, pretendo que implementar, naturalmente, desde que com um diálogo com os senhores líderes de outras bancadas que forem eleitas, fazermos uma espécie de preparatórias das Assembleias pelas freguesias do Conselho, e das freguesias, nomeadamente as 24, não só as 15, mas as 24. Isto, reuniões com os senhores líderes, reuniões com os presidentes dessas juntas envolvidas por pacotes que vamos estabelecer, e também, de alguma forma, abrir à população que queiram assistir àquilo que é uma preparação de uma Assembleia ou de temas para a Assembleia, a ser discutidos na Assembleia, nessas mesmas freguesias, que tenham implicitamente interesse para essas mesmas freguesias. Achamos que é uma forma de maior proximidade com as populações, a auscultação daquilo que são os seus anseios, as suas dificuldades, as suas carências, para trazer para dentro do órgão deliberativo essa mesma possibilidade. Além disso, pensamos que, aliás, continuar a dar visibilidade a algumas atividades de caráter solidário. Neste momento, penso que saberão que nós todos os anos temos feito a Assembleia Solidária nas proximidades do Natal, com a recolha de contribuições da parte dos senhores deputados, para podermos atribuir depois a instituições de caráter social no município. Escolhem-se todos os anos instituições diferentes, aquelas que nós possamos ver juntamente com o pelouro da ação social da Câmara, aquelas que tenham mais carências. Portanto, o resultado dessas mesmas recolhas são destinadas a assim. Pensamos que neste mandato, numa interligação com a própria Câmara Municipal, que tem, de alguma forma, já estabelecido, poder potenciar meios que nos possam dar a possibilidade de desenvolvermos em mais atividades de caráter social. Por exemplo, exposições, por exemplo, espetáculos, por exemplo, outro tipo de iniciativas que nós, Assembleia Municipal, poderíamos promover, ou na nossa sala, ou em salas do município, cuja o resultado dos bilhetes, desses espetáculos, reverteriam sempre para instituições desse caráter. Portanto, isso pode ser feito, nomeadamente, também em colaboração com as juntas de freguesia, os seus presidentes de junta são deputados municipais, mas pode ser feito em conjugação com a colaboração dos presidentes de junta, para que possamos trazer, por exemplo, fazemos aqui um espetáculo, como já fizemos no passado, um espetáculo ali em frente ao Corte Inglês, não é? Um espetáculo que convidávamos todos os presidentes de junta a trazerem X fregueses de cada uma das freguesias. Seria um espetáculo com 700 ou 800 pessoas que iriam estar a contribuir indiretamente para aquilo que é as causas sociais. Portanto, esses são os aspectos que nos preocupam, e me preocupam a mim próprio e à minha equipe, para podermos implementar no próximo mandato. É evidente que, juntamente com isso, tenho estabelecido com o candidato à Câmara, e que espero que seja Presidente de Câmara, algumas interações com o próprio município. Desde logo, nós não temos poderes executivos, mas temos poderes deliberativos. E, desde logo, a nossa preocupação, prioritariamente, com as preocupações sociais,
por essas vias e por outras, de proximidade, que nós possamos colaborar e até interagir com a Câmara Municipal. E também uma outra questão, vertente que para mim é muito importante, e penso que para a Câmara e também para o povo, no fundo, os deputados municipais são aqueles que mais diretamente relacionam com o povo, são aqueles que têm mais, digamos, uma maior proximidade, porque estão representantes de todas as freguesias, estão refletidos na própria lista, que haja de facto uma preocupação acrescida e uma interação responsável com o Presidente da Câmara, numa preocupação com o movimento associativo, dotar o movimento associativo de meios, melhores meios, para que o movimento associativo possa fazer mais nas suas próprias freguesias em interação com a Câmara Municipal. Isto é, a cultura, o recreio, o desporto, possa ser potenciado naquilo que é a nossa atenção especial, através da Assembleia, nomeadamente, com o movimento associativo, dotando de meios logísticos e alguns apoios financeiros, desde que sejam bem dirigidos para aquela situação. Portanto, é uma das pontos de entendimento que tenho, nomeadamente, com o nosso candidato à Câmara Municipal. E ainda depois, sabemos que as Assembleias Municipais, eu queria aqui referir, de alguma forma, o meu desagrado por a reforma do poder local não ter sido implementada, como se previa neste mandato, que, na minha opinião, vai resultar agora no fim das eleições, em setembro, em 29 de setembro, uma grande baralhada, porque verificamos com o aparecimento de tantas candidaturas independentes e também com a dispersão daquilo que é a atenção dos portugueses num ou noutro partido, que de facto há muitas indefinições em relação às alternativas, vai resultar que se calhar as eleições autárquicas vão refletir resultados que vão gerar impasses, nomeadamente nos seus poderes locais, quer na freguesia, quer municipais. Ora, isso vai tirar eficácia à governação. E a reforma do poder local tinha resolvido esse problema. Implicitamente, nessa reforma estava previsto haver o reforço do órgão Assembleia Municipal, da fiscalização. Portanto, não era só abrir a possibilidade de os executivos serem monopólios, por exemplo, mas reforçava as condições da Assembleia Municipal para ser um órgão muito mais ativo, muito mais interventivo e muito mais fiscalizador. Não aconteceu e eu lamento isso. Mas tenho estabelecido com o candidato à Câmara de que haverá muito maior respeitabilidade entre a Câmara e os seus serviços de interligação com a Assembleia Municipal, para que a Assembleia Municipal possa ser, de facto, um órgão não só fiscalizador, mas também galvanizador daquilo que é as condições que os gaienses, que o povo pretende para ver implementadas no município. Portanto, isto são algumas ideias fundamentais que nós queremos continuar a implementar. Gostava também de aqui referir um aspecto que para mim é caro, porque esta é a minha posição e é uma das razões pelo qual o meu recandidato. Estar numa Assembleia Municipal é um ato cívico permanente, quer dizer, não é um ato eminentemente político. São trabalhos, são uma disponibilização do cidadão para aquilo que são as causas cívicas de um município, de uma freguesia. E eu gostava de dizer bem claramente aos gaienses de que pretendo aprofundar, nomeadamente, essa posição. Tenho tido o tempo e o mandato provam isso, e de alguma forma são o meu primeiro aval, mas gostava de implementar mais essa proximidade com os grupos, nomeadamente através dos seus líderes. Já referi nessas reuniões que faremos diferidas pelas freguesias, mas gostava de aprofundar o diálogo em matérias que, por vezes, a oposição tem dúvidas e que, não tendo maioria, não as faz vingar, mas era preciso que, e eu próprio estou disponível para fazer esse trabalho, era preciso que houvesse mais diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Deliberativo, naquilo que são a busca de soluções que interessem a todos. Sabemos que os poderes são alternativos e depois das eleições, eu acho que toda a gente, todos os deputados eleitos, têm um interesse, o mesmo interesse pelas causas que importam ao município e, portanto, o aprofundamento desse diálogo
para nós, para mim, é muito importante e eu vou reforçar a minha atenção para com essa postura que tenho desenvolvido ao fim destes 4 anos que levo de mandato. Eu sei também que esta candidatura tem uns pedidos de esclarecimento, digamos assim, a fazer quanto à candidatura do independente de José Guilherme Aguiar, relativamente a um dos seus candidatos, a um dos membros das suas listas da Assembleia Municipal, creio eu. Bom, os esclarecimentos são muito simples, quer dizer, qualquer pessoa tem legitimidade para se candidatar a uma Assembleia Municipal ou qualquer órgão. O Partido Socialista está o seu, a CDU, o Bloco de Esquerda tem legítimos e a candidatura independente também tem, legítima, absolutamente legítima. Eu estranho porque, por exemplo, o meu concorrente, ou se quisermos, o que lidera, a personalidade que lidera a candidatura do José Guilherme Aguiar, é o Sr. José Ramos, como sabe, que é Presidente da Toyota, não é? Eu tenho verificado e tenho ouvido em vários fóruns, já não é agora, há muitos anos, que se da política é uma coisa muito estranha para ele, não é? Eu, por acaso, agora estranho que a política agora já não seja tão estranha, não é? Mas é assim a vida e há interesses e há objetivos, às vezes inconfessos, há às vezes situações de caráter pessoal que eu não me revejo neles, não é? Eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, em relação a esse candidato, se ele puder ser eleito Presidente da Assembleia Municipal, como é que vai resolver o problema da presidência da Sobra da Catano? Ele é Presidente da Sobra da Catano. Como é que ele vai abandonar a presidência da Sobra? Não é incompatível, mas eticamente não é correto. Uma empresa que tem negócios com o município, não é? E com algum volume, não é ético que se mantenha a presidir um órgão e Presidente da... Digo isto, é uma interrogação que tenho, como qualquer outro com certeza terá. Eu acho que o Sr. Engenheiro José Ramos vai arrumar isso de uma forma correta e elevada, que é o que todos esperamos. Portanto, não é preocupação, é alguma expectativa por uma pessoa que tem realmente negócio com a Câmara, que também diz da política que é uma coisa assim estranha, não é? E que agora entra nela desta forma, quer dizer, estar numa Assembleia Municipal, embora seja deverá sempre ser, como eu tenho exercido, um cargo suprapartidário, mas os interesses têm que ser levados em conta, não é? Eu espero que isso não constitua problema. Obrigada. Obrigado.